Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, o Criador de tudo e de todos, a Jesus, nosso irmão maior, e vamos pedir a Deus que nos proteja, que nos auxilie, nos ajude, para que nós possamos cada vez mais entender os seus ensinamentos e colocá-los em prática. Assim fazer com que a vida se torne melhor, que os homens possam se compreender melhor, que haja mais solidariedade e caridade e amor entre todos. Vamos então dando seguimento aos nossos trabalhos de hoje. Muito boa noite a todos. É uma alegria estar de novo com a nossa família, família Pais e Filhos, desejando a todos que estejam em paz e harmonia. Nossa fala de hoje vai ser através da palavra solidariedade. Então nós vamos até o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos buscar a solidariedade dentro deste Evangelho e a partir daí nós vamos falar a respeito dessa palavra tão importante, mais importante, um sentimento que nós devemos cultivar, que nós devemos cuidar para que ele possa crescer e fazer com que todos nós possamos ter uma vida melhor. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 12, nós vamos ver a figura do trigo e do joio. Então, num certo trecho, o Kardec vai dizer para nós: começai vós por dar o exemplo, sede caridosos para com todos indistintamente, esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O que é muito interessante que a gente tem que observar nesse texto é que nós temos que fazer a nossa parte independente daquilo que a outra pessoa está agindo, está pensando ou está dizendo. Porque dentro do reino de Deus nós temos que fazer a nossa parte, procurar fazer o melhor. E o que é interessante no trigo e no joio é que um é erva daninha, o outro é o fruto da vida, né? O pão sai do trigo, né? Desse trigo que cresce. E só na fase adulta é que os dois ficam diferentes. Quando eles iniciam, quando estão pequenos ainda, são muito parecidos, então a gente não pode, o agricultor não pode tirar o joio do trigo, ele tem que esperar crescer para aí sim ele fazer a separação. Então Deus está fazendo essa separação todos os dias no seu reino. Mas consultando, né, o dicionário, nós vamos encontrar que solidariedade é um sentimento que leva os homens a se auxiliarem mutuamente. Ou seja, é uma relação entre coisas dependentes, direito, compromisso, que as pessoas se obrigam umas às outras de livre e espontânea vontade, sem necessidade de estar mostrando aquilo que está sendo feito. E aí nós vamos encontrar várias palavras, vários sentimentos, vários verbos aí que vão fazer alusão, né, à solidariedade, companheirismo, humanismo, empatia, igualdade, possibilidade, a fraternidade, a virtude tão importante para todos nós, a amizade, que a gente tem que tratar com muito carinho, que é uma flor muito linda, que tem que estar sempre sendo regada para que ela possa crescer, o cuidado e, em negrito, a esperança. Essa esperança que a gente não pode perder. Essa esperança de que, apesar de tudo que acontece conosco, das situações que estão acontecendo conosco, nós temos que nos cuidar de nós e cuidar daqueles com os quais a gente tem carinho, a gente tem estima, a gente deseja que esteja bem. Então, solidão parece com solidariedade, mas existe uma diferença muito grande, porque o conteúdo de solidariedade ele é muito maior que o conteúdo de solidão. Porque solidariedade vem da solidez, daquilo que se consolida, que dá firmeza à vida coletiva.
enquanto a solidão está vinculada a uma ideia de ser ou de estar em puro isolamento. Lógico que nós precisamos de ter os nossos momentos de recolhimento, mas isso não significa que a gente deva viver o tempo todo dessa forma. Então, nós estamos nos testando agora neste momento, porque nós precisamos, às vezes, nos isolar um pouco para que contenha-se, né, esse vírus que está devastando e já está na sua terceira onda, né, na sua terceira rodada, aí, e a gente tem que se cuidar. Mas nós temos outros meios para que a gente possa continuar a nossa comunicação, cultivar essa amizade, esse amor que a gente tem. E aí nós vamos... já está aqui o que eu adiantei, né? Que a solidariedade vem de solidez, a solidão vem do isolamento. E aí a gente tem que buscar na natureza algumas observações. Quando no outono a gente olha para o céu, nós vamos ver sempre pássaros fazendo o seu voo, né? Rumo ao sul, né? Fazendo aquela migração que é muito normal, que já está dentro do DNA dessas criaturas, né? E o que eu gostaria de trazer é que a gente observa que eles voam numa formação em V. Aí a primeira pergunta é, por que os pássaros voam dessa forma? Aí vem a resposta. Sabe-se que uma ave bate as asas movendo o ar para cima. Então, toda vez que ela bate as asas, ela move o ar para cima. E se eles estão em V, uns ajudam os outros, ou seja, uns vão sustentando os outros. Dessa forma, o bando todo se beneficia. E esse motor, né, é um motor que vai economizar combustível para que as pessoas, para que os pássaros não fiquem extremamente extenuados, muito cansados. Então, um exemplo que a gente pode trazer para nós aí dentro do nosso tema solidariedade. Pessoas que têm a mesma direção e têm um sentido de comunidade, elas podem atingir seus objetivos de forma mais rápida, pois viajam beneficiando-se de um impulso mútuo. Sempre que um ganso sai do bando, ele sente subitamente o esforço e a resistência necessários para continuar voando sozinho. Então, rapidamente, ele entra em formação de novo, porque ele sabe que voando da forma que eles estão utilizando, essa engenharia que eles utilizam no voo, faz com que, como eu disse antes, eles ficam menos cansados e aí todos eles conseguem seguir numa mesma direção. Então, o que é exemplo para nós? Que se nós tivéssemos o mesmo sentido, né, dos pássaros, nos manteríamos em formação com os que lideram o caminho para onde a gente também deseja seguir. O que é interessante que quando o ganso líder se cansa, ele muda de posição dentro da formação e outro ganso assume a liderança. Olha que exemplo bonito que as aves dão para nós. Vale a pena nos revezarmos em tarefas difíceis. E isso serve tanto para as pessoas quanto para os pássaros que voam para o sul. E o que é interessante, né, que os pássaros de trás, eles vão gritando, encorajando os da frente para que mantenham a velocidade. Aí a gente observa a motivação, uns ajudando os outros, incentivando a cumprir as suas tarefas. E, finalmente, quando um ganso fica doente ou é ferido por um tiro e cai, 2 gansos saem da formação e o acompanham. 2 pássaros saem da formação, o acompanham para ajudá-lo e protegê-lo. Ficam com ele até que ele consiga voar novamente ou até que morra. Só então levantam o voo sozinhos ou em outra formação a fim de encontrar o seu bando. Então a gente olha a solidariedade que a natureza nos encaminha. E aí eu encontrei um pensamento muito interessante que vai ajudar no exercício da solidariedade. Nós precisamos saber ver, saber esperar, saber conversar, saber amar e saber sorrir. Saber ver, observar a situação em que o outro se encontra. Saber esperar, ter paciência, tolerância,
para ver o melhor momento que a gente possa ajudar. Saber conversar, colocar seus ouvidos à disposição do outro, colocar com clareza e delicadeza as suas ideias, ou seja, conversar, mas também dar, né, o seu ouvido para outra pessoa. Trabalhar o respeito e o sentimento, né, saber amar, doar quando for possível, tudo que for possível, tempo, recursos financeiros ou material, uma visita fraterna a pessoas que estão hospitalizadas quando é possível, isso ajuda demais. O auxílio na cesta básica, como a gente faz na nossa casa espírita, é um momento de alegria, um momento que a gente faz essa doação do nosso tempo, preparando as cestas básicas e entregando para as pessoas que estão necessitadas. E saber sorrir. Sorrir é um instrumento muito forte de solidariedade. Se for possível, né, manifestar um carinho, um sorriso pode significar muito mais do que um recurso financeiro que a pessoa possa estar recebendo, ou até mesmo palavras de consolo. Se possível, o sorriso possa chegar junto com um abraço. Eu gostaria só de trazer aqui a figura do nosso querido Chico, né, representado aí pelo ator Nelson Xavier. Nelson Xavier foi, né, ele já desencarnou, um ator de muita experiência no cinema. Ele tem mais de 50 filmes. E ele se considerava ateu. Mas ele conta que ele sofreu um câncer de próstata e isso fez com que ele se libertasse para a vida espiritual. Em 2010 e 2011, ele participou de 3 filmes com temática espírita. As Vidas de Chico, As Mães de Chico e o Filme dos Espíritos. Ele fez uma entrevista, logo depois, né, da época desses 3 filmes, ele fez uma entrevista para uma revista especializada, e aí ele colocou algumas ideias dele, algumas mudanças em pensamento dele, o que foi que transformou a vida dele, fazendo esses filmes, principalmente interpretando o nosso querido Chico Xavier. E aí o repórter faz aquela pergunta, mas você continua se definindo como ateu? Aí ele diz, antes eu me nomeava ateu, hoje já não posso mais dizer que sou. Eu sempre acreditei que a frase dita por Jesus, amai-vos uns aos outros, era a coisa mais revolucionária já dita por alguém. Ainda mais que foi proferida há mais de 2000 anos. E aí eu vi o Chico. Eu vi que o Chico viveu assim, guiado por esse pensamento. Percebi também que acreditava nele, mas eu não colocava em prática. Ficava sempre reclamando, né, do que os outros não faziam e não fazia a minha parte. Hoje eu acredito numa porção de coisas que antes não acreditava. A vivência com o universo do Chico me mudou muito. Pelo vivido, me tornou próximo das coisas que ele disse. Me emociona a tal ponto que recebi tudo como um presente. Então nós vimos aí essa foto muito bonita dele com o Chico, aí também ele, né, fazendo essa comparação, né, entre o personagem que ele interpretou do Chico e o Chico. Ele desencarnou em 2017 com 75 anos. Algumas considerações que ele passou também para esse repórter nessa entrevista. Ele disse, com o passar dos anos, aprendi que o amor entre as pessoas precisa ser cultivado, alimentado. Nós precisamos aprender a amar mesmo, de verdade. A segunda situação que ele comentou, eu precisei do câncer para despertar esse lado espiritualizado da vida. Eu era adepto à violência, como o único caminho para acabar com a exploração do homem pelo homem, pela força, mas descobri que a violência só gera mais violência. É preciso encontrar a solidariedade e a paz, a tolerância, a paciência. E hoje, diz ele nessa entrevista, acredito no ser humano e no progresso. E ele diz que, depois do filme, né, conhecido pelos filmes espíritas, muitas pessoas o abordavam na rua. Muitos elogiavam os filmes, o impacto que tiveram de transformação na vida, pelas histórias, né, por tudo aquilo que foi narrado nos filmes. E ele diz algo curioso que surpreendia ele.
muitas pessoas, religiosas ou não, pediam a ele um abraço. E quando ele envolvia essas pessoas num abraço, muitas choravam, muitas se emocionavam. E ele diz que ficava comovido também. Sabemos que não é possível o abraço nesse momento, mas podemos nos abraçar com os olhos, com o coração, com as nossas energias positivas. Porém, para amar o próximo, o que nós precisamos? Amar a nós mesmos, ter paciência e não ser tão exigentes. Todos nós erramos o tempo todo. Errar faz parte da nossa vida, do cotidiano do ser humano. E aí nós temos uma pequena reflexão que o Carl Gustav Jung vai escrever num dos seus livros. Ele vai dizer que eu faça um mendigo sentar-se à minha mesa, que eu perdoo aquele que me ofende, me esforço por amar, inclusive meu inimigo, em nome de Cristo. Tudo isso, naturalmente, não deixa de ser uma grande virtude. O que faço a menor dos meus irmãos é o próprio Cristo que faço. Mas o que acontecerá se eu descubro que, porventura, o menor, o mais miserável de todos, o mais pobre dos mendigos, o mais insolente dos meus caluniadores, o meu inimigo, reside dentro de mim? Sou eu mesmo, e precisa da esmola da minha bondade, e que eu mesmo sou o inimigo que é necessário amar? Então, realmente, a gente vê aí uma reflexão muito importante para todos nós, né? Que nós precisamos cuidar de nós também, para que a gente possa cuidar do outro, cuidar dos outros. Mas será que a solidariedade é um sonho? Eu trago aqui a letra dessa música conhecidíssima, né? Do John Lennon, do ex-Beatle John Lennon, mas que tem uma profundidade na sua proposta e que ela está sendo levada para uma questão da solidariedade, né? Onde ele pensa assim de uma maneira sonhadora, né? De uma imaginação que nós possamos ter, mas é a partir de todos os sonhos que a gente pode transformar as nossas realidades, né? Então imagine que não há paraíso. É fácil se você tentar. Nenhum inferno abaixo de nós. Acima de nós, apenas o céu. Imagine todas as pessoas vivendo para o hoje. Imagine não existir países. Não é difícil fazê-lo. Nada pelo que lutar ou morrer. Imagine todas as pessoas vivendo em paz. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu tenho a esperança de que um dia você se juntará a nós e o mundo será como um só. Imagine não existir posses. Me pergunto se você consegue. Sem necessidade de ganância ou fome, uma irmandade humana. Imagine todas as pessoas compartilhando todo o mundo. Você pode dizer que eu sou um sonhador, mas eu não sou o único. Eu tenho a esperança de que um dia você se juntará a nós e o mundo viverá como um só. Então, é uma música, é uma letra de uma música, mas ela é uma poesia, é um hino de esperança, né? É um hino de solidariedade, para que a gente nunca se esqueça que nós somos humanos, que nós vivemos num mundo de humanos, que nós precisamos nos relacionar uns com os outros. Bezerra de Menezes, ele traz uma frase muito importante. Ele diz: solidários seremos união, separados uns dos outros seremos ponto de vista, juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Muito bonita essa colocação, também fazendo, né, todo esse trabalho com a solidariedade, com que nós possamos fazer, né, com que as situações
elas possam ser melhores a partir do momento que nós todos estejamos juntos, que nós fiquemos em união. Para que a gente possa encerrar o bate-papo dessa noite, nós vamos passar um pequeno filme e que esse filme seja uma reflexão para todos nós do que estamos falando a respeito da solidariedade, da importância da simplicidade, da importância da natureza, da importância de observar as pessoas, de estar junto com as pessoas, apesar de todas as dificuldades pelas quais nós passamos, enfrentamos e, com certeza, vamos vencer. Como diz Paulo de Tarso, né? Vamos vencer a nós mesmos para que nós possamos vencer o mundo. Muita paz a todos e que todos tenham um excelente sábado e um ótimo domingo. Que assim seja. O menino mais velho e seu jovem companheiro estavam caminhando ao longo de uma estrada que conduzia através de um campo. Eles viram um velho casaco e um par de sapatos mal usados de um homem à beira da estrada. E na distância viram o dono que trabalhava no campo. O rapaz mais jovem sugeriu que escondessem os sapatos, se escondessem, e observassem a expressão de surpresa do dono quando ele retornasse. O menino mais velho achou que não seria tão bom. Ele disse que o dono deveria ser um homem muito pobre olhando suas roupas. Então, depois de falarem sobre o assunto por sua sugestão, eles concluíram que tentariam outra experiência. Em vez de esconder os sapatos, iriam colocar $1 de prata em cada um e observar o que o dono faria quando ele descobrisse o dinheiro. Então, foi o que eles fizeram. Logo o homem regressou do campo. Colocou seu casaco, calçou um pé em um sapato, levou-o para fora e encontrou $1 de prata. Maravilha e surpresa brilharam de seu rosto. Ele olhou para o dólar outra vez e outra vez. Virou-se e não podia ver ninguém. Em seguida, continuou a calçar o outro sapato. Para sua grande surpresa, ele encontrou outro $. Seus sentimentos o tomaram. Ele ajoelhou-se e ofereceu em voz alta uma oração de agradecimento, no qual ele falou de sua esposa que estava doente e sem esperança, e de seus filhos indefesos, sem comida. Ele agradeceu fervorosamente a Deus por essa graça vinda de mãos desconhecidas e evocou bênçãos do céu sobre aqueles que lhe deram a ajuda que precisava. Os rapazes permaneceram escondidos até ele ir embora. Eles tinham sido tocados pela sua oração e sentiram um calor dentro de seus corações. Como saíram a pé pela estrada, um disse ao outro: "Então, realmente, você não teve um bom sentimento? Amai-vos uns aos outros como eu vos amo." Palavra de Jesus Cristo. Vamos vibrar nesse momento, onde estamos reunidos mentalmente e espiritualmente em torno do nosso querido Mestre. Buscando o nosso Pai, pedimos que Ele possa consolar esses corações desesperados,
corações desesperançados também, porque muitos ainda não conhecem esse Pai de amor, esse Pai de misericórdia. Pedimos pelo nosso planeta, pela grande dificuldade que passa nesse momento, pelos grandes sofrimentos. Ajuda-nos a mentalizar um mundo melhor, um mundo mais fraterno, um mundo com mais caridade, com mais amor e mais compaixão, e com boas vibrações. Ajuda-nos nesse momento, através da nossa fé, de teus desígnios perfeitos, que trabalhemos as nossas mazelas, os nossos erros, o nosso egoísmo, para que possamos ter o privilégio de habitarmos um mundo melhor, à medida em que nos purificarmos, reduzindo as nossas imperfeições. Pedimos também que fluidifique as águas e que, ao ingeri-las, retire de nós todos os males físicos e espirituais. Nesse momento, pedimos que caia sobre nós e por toda a humanidade a sua luz, Pai, seu conforto, sua magnitude, e nos envolva e nos acalente. Nos dá a força necessária, porque cremos em Ti, Senhor, e cremos em dias melhores. E que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.